Olá pessoal, hoje vamos tentar entender sobre o ponto de vista religioso e também sobre o ponto de vista histórico de alguns personagens bíblicos. Espero que gostem das abordagens aqui apresentadas e se gostar deixem o like, curta e compartilhem. Josué pelo olhar bíblico. Josué é uma figura central no Antigo Testamento da Bíblia, conhecido principalmente pelo livro que leva seu nome. Aqui está uma visão geral da sua história e importância. Contexto e papel de Josué. Sucessor de Moisés. Josué foi o sucessor de Moisés, escolhido por Deus para liderar os israelitas após a morte de Moisés. Ele foi um dos 12 espias enviados para explorar a terra de Canaã e, junto com Caleb, demonstrou fé inabalável na promessa de Deus. Liderança na conquista de Canaã. Josué é mais conhecido por liderar os israelitas na conquista da terra prometida. O livro de Josué descreve a entrada dos israelitas em Canaã e a subsequente divisão da terra entre as tribos de Israel. Milagres e batalhas. Sob a liderança de Josué, vários milagres ocorreram. Um dos mais notáveis foi a queda das muralhas de Jericó, onde os israelitas marcharam ao redor da cidade por 7 dias, culminando na queda das muralhas após o toque das trombetas e um grande grito do povo. Outro milagre significativo foi quando o sol e a lua pararam para dar aos israelitas mais tempo para vencer seus inimigos durante a batalha contra os amorreus. Fidelidade a Deus. Josué é frequentemente elogiado por sua fidelidade e obediência a Deus. Sua famosa declaração, "Eu e minha casa serviremos ao Senhor", Josué capítulo 24, versículo 15, destaca seu compromisso inabalável. Divisão da terra. Após a conquista de Canaã, Josué supervisionou a divisão da terra entre as 12 tribos de Israel, garantindo que cada tribo recebesse sua porção conforme a orientação de Deus. Pacto de renovação. No final de sua vida, Josué convocou o povo de Israel para renovar seu pacto com Deus em Siquém, exortando-os a abandonar os deuses estrangeiros e servir ao Senhor com sinceridade e verdade. Legado de Josué. O legado de Josué é marcado por sua liderança corajosa, fé inabalável e compromisso com a justiça e a lei de Deus. Ele é visto como um modelo de obediência e serviço a Deus, e sua história é frequentemente usada para inspirar fé e confiança na providência divina. Reflexões teológicas. Fé e obediência. Josué exemplifica como a fé em Deus e a obediência aos seus mandamentos podem levar à vitória e ao cumprimento das promessas divinas. Liderança espiritual. A vida de Josué é um exemplo de liderança espiritual, mostrando a importância de seguir as direções de Deus e liderar pelo exemplo. Deus cumpre suas promessas. A história de Josué reforça a crença de que Deus é fiel em cumprir suas promessas, mesmo quando os desafios parecem insuperáveis. Josué é uma figura inspiradora cujo impacto perdura na história e na teologia bíblica, oferecendo lições valiosas sobre fé, liderança e compromisso com Deus. Josué pelo olhar histórico e arqueológico. Josué. Contexto histórico e evidências arqueológicas. Contexto histórico. Josué é uma figura central no Antigo Testamento, especialmente no livro que leva seu nome. Sua história ocorre durante o final da Idade do Bronze, por volta do século 13 a.C. Durante este período, a região de Canaã era composta por várias cidades-estado independentes, cada uma governada por seu próprio rei. O cenário cultural e político da época incluía práticas religiosas politeístas e uma economia baseada na agricultura e no comércio. Conquista de Canaã. Travessia do Jordão. Josué liderou os israelitas na travessia do Rio Jordão, um evento miraculoso onde as águas foram interrompidas, permitindo que o povo atravessasse em terra seca. Josué capítulo 3, versículos de 14 a 17. Queda de Jericó. A captura de Jericó é um dos eventos mais conhecidos. Sob a liderança de Josué, os israelitas marcharam ao redor da cidade por 7 dias, e no 7º dia, as muralhas caíram após um grande grito do povo e o toque das trombetas. Josué capítulo 6. Outras conquistas. Josué liderou campanhas contra outras cidades, incluindo Ai, e contra coalizões de reis do sul e do norte, consolidando o controle israelita sobre Canaã. Josué capítulos de 10 a 12. Evidências arqueológicas.
A arqueologia moderna fornece informações adicionais, embora às vezes controversas, sobre os eventos e locais mencionados na Bíblia. Jericó. Escavações. Jericó tem sido amplamente escavada, e há evidências de destruições sucessivas. As escavações de John Garsta na década de 1930 sugeriram uma destruição na época de Josué, mas trabalhos posteriores por Kathleen Kenyon nos anos 1950 indicaram uma data de destruição anterior ao período de Josué. Controvérsias. A cronologia e a interpretação dos achados arqueológicos em Jericó são debatidas. Alguns arqueólogos argumentam que a cidade estava em ruínas durante o período tradicionalmente associado a Josué, enquanto outros defendem a historicidade do relato bíblico com base em evidências menos conclusivas. Ai. Localização. A identificação de Ai tem sido problemática. O local tradicional de Etel, escavado por Judith Marquette Krause e Joseph Calavai, mostrou sinais de ocupação e destruição, mas datados de períodos muito anteriores. Alternativas. Alguns estudiosos propõem que o relato de Ai pode se referir a outro local ou ser uma narrativa teológica, mais do que um evento histórico preciso. Hazor. Escavações. Hazor é um dos poucos locais com evidências claras de destruição no período estimado da conquista israelita. As escavações lideradas por Igael Yadin e Amnon Ben Tor revelaram uma destruição significativa, datada do final da Idade do Bronze. Correlações bíblicas. A destruição de Hazor é frequentemente citada como uma das evidências mais fortes da historicidade dos relatos bíblicos de Josué. Lachish e Betel. Outros locais mencionados nas campanhas de Josué, como Lachish e Betel, também mostram evidências de destruição durante o final da Idade do Bronze, embora a correlação direta com Josué seja mais complexa. Interpretações históricas e teológicas. História e tradição. A figura de Josué pode representar um líder histórico real cujas conquistas foram ampliadas e idealizadas ao longo do tempo. As narrativas bíblicas provavelmente combinam eventos históricos com tradições orais e teológicas. A conquista de Canaã é vista por muitos estudiosos como um processo mais gradual e complexo do que o descrito no livro de Josué, envolvendo movimentos de populações e conflitos locais ao longo de várias décadas. Teologia e identidade nacional. As histórias de Josué são fundamentais para a identidade nacional israelita, mostrando a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e a importância da obediência às leis divinas. A narrativa de Josué serve como um exemplo de liderança, fé e coragem, com implicações teológicas sobre a relação entre Deus e seu povo. Conclusão. Josué é uma figura fundamental tanto na história bíblica quanto na tradição teológica judaico-cristã. Enquanto as evidências arqueológicas fornecem um quadro complexo e, por vezes, controverso, elas ajudam a contextualizar e entender melhor os relatos bíblicos. A história de Josué continua a ser um ponto de convergência entre fé, história e arqueologia, refletindo a rica tapeçaria da narrativa bíblica e sua importância duradoura. Espero que tenham gostado. Já vai deixando aquele like, curtindo e compartilhando. Até o próximo vídeo.